Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora eu trazer para vocês o que é uma partida entre o Deep Blue e o Kasparov. Para quem não conhece, o Deep Blue foi o primeiro computador que prepararam mesmo para jogar xadrez. E que foi jogar desafiou o Kasparov, que era o campeão do mundo na época. E eles foram jogar. Jogaram um match. Vamos ver essa partida aqui. O Deep Blue está de brancas, o Kasparov de negra. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Até o Deep Blue joga a Ruy Lopes. A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7. Você está vendo que o computador está jogando exatamente o que a gente estudou. Torre 1, B5, B3, D6, C3, ele está jogando exatamente tudo que a gente estudou nas outras partidas. Roque, H3, H6. Apesar de ter o nome do brilhante mestre xadrez estratégico, esse dificilmente é o melhor uso de um tempo precioso. Pergunta, mas espere. H6 foi interpretado por Garry Kasparov, o maior teórico de todos os tempos? Resposta: como explicado acima, Kasparov está jogando passivamente de propósito, porque está enfrentando um computador. Contra o gigante tático, ele quer bloquear o centro e manobrar atrás das linhas. Em 1997, que foi a partida quando eles jogaram, a sabedoria é que os computadores não lidavam bem com posições fechadas. Mas como veremos, o campeão do mundo está surpreso. Jogou D4. Torre E8. Cavalo DB D2, bispo F8. Pergunta: isso não impede o cavalo a manobra do cavalo das brancas, pois depois de cavalo F1, a velha vai manobrar do mesmo jeito, e por D4, e o peão D4 está pendurado? Vamos ver lá, cavalo B1, a velha manobrinha da Ruy Lopes para posicionar provavelmente o cavalo em G3, né? Bispo D7. Resposta: o preto é incapaz de impedir que o cavalo branco chegue à casa G3. Pois se E por D4, C por D4, cavalo por E4, bispo D5 e as brancas ganham uma peça. Então não vai chegar. Então, em vez de jogar bispo B7, embora certamente jogável, seria fechar o portão do estábulo depois que o cavalo fugisse. Portanto, Kasparov mantém o bispo na diagonal em luta pelo quadrado F5. Se ele jogasse isso daqui e o Deep Blue avançasse o peão, e avançasse o peão, ia fechar a diagonal do bispo. Manter o bispo na diagonal em que luta pela casa F5. Então eu deixava lá mesmo. Cavalo G3. Cavalo A5. Ao organizar C7, C5, outra vez, ó, mesmo o Kasparov vai usar a mesma coisa para atacar o centro com C7, C5. A organizar, tomar a decisão, ele deseja o meio jogo, vai jogar bispo C2, como previsto C5, B3, mantendo o cavalo negro fora da casa de G4. Ele não quer deixar entrar o cavalo em C4, porque se o cavalo ficar aqui, ele ia ficar bem forte aqui, né? De onde ele poderia recuar se necessário para o ABC estar melhor colocado no jogo. Então jogo cavalo C6, ele jogou para lá, não dá para ir, ele jogou, ficou bem colocado o cavalo. Jogou D6, Deep Blue bloqueia o centro no estilo do jogo Adams Torre que vimos acima. Cavalo E7, bispo E3. O bispo terá uma diagonal aberta, apontando para A7. Se a pressão das brancas após B3 e B4
remover a barreira em C5. Vamos lá, cavalo G6. Dama D2. Pergunta, por que as brancas estão melhores? De que lado do quadro ele devia tentar abrir linhas? Resposta. As brancas estão melhores devido à sua vantagem no espaço. O movimento natural de libertação das pretas, o avanço F7 e F5, está impedido. Que aqui, geralmente, as negras vão estourar com esse movimento. Aqui, jogou dama D2, tá? Agora, se você olhar as brancas, em contraste das peças brancas dos peões da ala da dama, veremos um feedback positivo no trabalho. Suas peças estão melhor posicionadas do que as pretas para forçar as frutas dessa ala. Precisamos apenas comparar o bispo na E3. Com sua contraparte sepultada na F8. O bispo negro está sepultado lá, fora de jogo completamente. Né? Olha a diferença do bispo das brancas e do bispo das negras. Devido ao potencial das peças brancas, os peões brancos estão energizados, que por sua vez dá peças mais oportunidades de brilhar. Cavalo H7. Em uma posição restrita, sem uma maneira construtiva de obter cotação, Kasparov recorre a uma receita consagrada pelo tempo. Tente trocar algumas peças. No entanto, sua posição seria difícil de quebrar depois de Dama C8, Rei H2, Dama B7, A4, Torre de B8. Quando a ala da dama estiver cheia de defensores pretos, por outro lado, o plano de cavalo H4 perde muito tempo e permite que as brancas fiquem a mão livre na ala da dama. Vamos olhar A4. As brancas começam a criar uma estrutura de peões que nos é familiar a outros jogos desse capítulo. Cavalo H4, cavalo por H4, dama por H4. Dama E2, dama D8, B4, dama C7, torre de C1. Caso abrir, já tá. Deep Blue já botou a dama, a torrinha na direção da dama do Kasparov. C4, A3. O jogo está bastante fechado, né? Vamos ver se o que o Kasparov achava dos computadores é verdade, né? Que em posições fechadas tem mais dificuldade. Torre de C8, torre de CA1. Nós já vimos, você está vendo que é esse que nós jogamos no Deep Blue? Dobrar as torres da coluna A, nós já vimos em partidas anteriores. Dama D8. As negras defendem a 8 pela segunda vez. De modo que A por B5, né? Tirar aqui A por B5. Evitando ficar com o peão fraco em A6. Exercício. Pode parecer que Kasparov esteja se mantendo firme, pois manteve a pressão do lado de dentro da dama, dentro de limites aceitáveis. Mas você pode encontrar o próximo passo de Deep Blue e ele vai querer fazer o que? Abrir linhas. De que ele joga? F4. Ele vai abrir linhas. O computador executa um movimento humano, plenamente humano isso daí, né? Ele entende que o controle das colunas não é suficiente para vencer o jogo por si só. As brancas precisam abrir uma segunda frente no centro. Como veremos ao discutir o plano da vitória, branca na jogada 32 abaixo, seu cavalo e bispo de casa tendo acesso a quadrados da coluna E e na coluna F são vitais. Nós vamos ver lá. Cavalo F6. Se E por D4, bispo por F4 e as brancas estão prontas para limpar a diagonal do bispo em C2. Ele avança esse peão aqui e bota o bispeto aqui para trabalhar também.
E se jogar? Jogar F6, H4. Deixa o cavalo do H7 desligado do jogo. O cavalo está lá. Ó, praticamente ó, o Kasparov tá. O cavalo está enroscado aqui. O bispo está aqui parado também. O Deep Blue está mobilizando as palavras. Agora jogo F por E5, D por E5, Dama F1, Cavalo E8, Dama F2, Cavalo D6, Bispo B6, atacou a dama, Dama E8, Torre A2, Bispo E7. Tente elaborar um passo a passo que vencerá o jogo para as brancas. A resposta aqui, ó, Bispo C5. O Deep Blue não pode pensar verbalmente como um ser humano, mas o cálculo dirá o que precisa ser feito. Primeiro ataque D6. Ele vai jogar D6 e vai atacar o quê? Ele vai atacar esse cavalo e vai atacar, vai entrar com o cavalo aqui. E F5 para forçar a troca, né? Bispo por F5. Bispo vai trocar pelo cavalo aqui. E E por F5. Vai abrir a casa E4 aqui. Depois ele vai trocar novamente, né? Vai ser um monte de troca-troca aí, né? Vamos ver o que vai acontecer? Ó, Bispo F8. O Kasparov jogou. Cavalo F5. Vai forçar um monte de troca. Bispo pro cavalo. E por F5. F6. Bispo por D6, conforme estava planejado. Bispo por D6. A por B5. A por B5. Bispo E4. Se você for ver, ó, de novo o bispo preto não vai para nenhum lugar, né? Não tem, o bispo preto não pode, ele não consegue entrar em jogo, gente. Ó, não pode ir para cá, não consegue. De novo. Torre por A2, trocou as torres, dama por A2. Kasparov tenta trocar peças para ver se melhora, né? Dama D7. Dama A7, está querendo trocar as damas. Torre C7. Dama B6. Torre B7. Torre A8, cheque. Rei F7. Dama A6. Dama C7. E esse bispo das negras está jogando com a peça menos, né? O Deep Blue tá fechando tudo, Kasparov. Dama C6. Agora. Dama B6. Deep Blue superou seu oponente de acordo com o plano descrito nos 32. Agora ele deveria ter jogado Rei H1. Mas ele jogou Rei F1. Não foi um lance muito bom. O Rei H1 seria melhor, né? Mas vamos lá. Torre B8. Torre A6. E aqui o Kasparov abandonou, né? Porque não vai ter jeito. Ele vai perder o jogo, vai cair. Caiu a casa, né? Porque depois aqui, ó. Torre A6. Trocou as damas. Somente que
Kasparov sabia que havia empate com dama por E3. Daí dama por D6, torre E8, H4, H5, bispo F3, dama C1 cheque, rei F2, dama D2 cheque, bispo E2, dama F4 com perpétuo. Mas daí jogar D por C6, torre C8, torre A7 cheque, torre C7, torre A5, vai ganhar um peãozinho. Quer dizer, não tinha jeito, o Kasparov abandonou aqui. Não deu certo a chance dele de o que ele queria fazer realmente, que era cair num perpétuo lá para tentar empatar a partida. Uma bela vitória do Deep Blue, ele jogou muito bem e derrotou o campeão mundial Garry Kasparov, muito forte, um dos maiores jogadores de todos os tempos, se não o maior. Uma partida muito bonita, muito disputada, que vale a pena. Foi um desafio que teve de homem versus máquina, né? Depois teve muitas acusações que algumas partidas, alguns lances do Deep Blue acharam muito humano, né? Teve acusação de que tinham jogadores por trás, e foi um auê. Mas enfim, foi uma bela vitória do Deep Blue. Valeu, pessoal, muito obrigado, até mais, um abraço.